Eu gostaria agora, então, de dar sequência aqui na nossa programação, chamar o nosso último palestrante, que é o professor Fernando Atic, que está também intimamente envolvido com a organização desse evento. Então, agradecer, Fernando, por toda a ajuda para que isso tudo que está acontecendo esteja acontecendo, e queria passar para você a palavra para falar sobre a coordenadoria de integração dentro da nossa pró-reitoria. Muito obrigada, Fernando. Obrigado a você, Débora. Eu peço desculpas, porque a gente vai avançar um pouquinho no tempo agora pré-determinado, né? Então, todo mundo que está acompanhando, eu vou fazer aqui uma apresentação dupla. Eu quero gastar um pouco mais de tempo no resultado que a gente tem preliminar do censo que nós fizemos com os pós-graduandos, mas eu quero apresentar também a Coordenadoria de Integração Acadêmica, que eu assumi em agosto deste ano, em substituição à querida colega e amiga Andréa Slêmia. Eu sou Fernando Atic, docente no Departamento de História da IFELESH, no campus Guarulhos. Esse é meu e-mail, então. A nossa estrutura dentro da coordenadoria, ela é formada, então, como vocês já viram no nosso regimento, a partir dessa conexão entre os nossos pró-reitores e 3 servidoras em específico que têm sido mais diretamente vinculadas a nós. A Thais Ramiro, a quem eu devo tudo, de certa maneira, que tem sido veiculado e feito por nós, a Sara, que tem nos ajudado também aqui nos bastidores hoje, então a Gabriela, a Sara e o Michel, eu quero deixar meus agradecimentos, que tem feito esse background todo funcionar de uma maneira muito específica, e a Ângela Paz, que tem sido, junto com uns colegas da CRBU, mas a Ângela, como é professora e também lotada no nossa pró-reitoria, tem sido fundamental para várias das nossas ações. A nossa coordenadoria, então, ela possui 3 escritórios. O Escritório de Comunicação e Divulgação Científica, que nós acabamos de criar e está em processo de implantação para que em 2022 ele consiga efetivamente cumprir o que nós desenhamos agora nos meses de agosto, setembro e outubro. O Escritório de Integridade Acadêmica, que é o mais antigo e que é coordenado pelo Bruno Comparato e com participação de uma equipe enorme. E o Escritório de Ações Afirmativas, que nós chamamos de EAF, que também foi recentemente empossado e já tem dado um suporte enorme para as nossas atividades. E vinculada à minha coordenadoria, existe também a Comissão Permanente de Professor Visitante, que foi já instituída em 2018, e eu estou à frente dela desde então, mesmo antes de ser coordenador de integração acadêmica, que tem cuidado da política institucional. Essa política perpassa todos os departamentos, disciplinas e unidades acadêmicas, mas ela é congregada como esforço a partir de uma demanda que foi colocada pela Procuradoria Jurídica na nossa coordenadoria. Isso vocês já devem conhecer, não vou ficar gastando muito tempo. Apesar de ter desformatado um pouquinho, a Comissão de Professor Visitante, então, ela é regrada por essa portaria 3760, que vocês conseguem acessar no nosso site. Ela é formada por representantes de todas as áreas das nossas unidades, então eu coloquei os nomes aqui. Infelizmente, a gente perdeu a configuração, mas existe um e-mail que vocês acessam para entrar em contato diretamente conosco, que é profvisitante@unifesp.br. O escritório de integridade acadêmica é, então, coordenado pelo professor Bruno Comparato desde 2019. Esse escritório possui também esse e-mail, que é eia@unifesp.br. Ele é composto por uma sequência de colegas que estão vinculados à nossa instituição já há algum tempo, e uma das produções importantes desse nosso escritório foi agora a disponibilização no repositório institucional do Guia de Boas Práticas Acadêmicas. Esse guia era uma demanda também colocada desde a criação desse escritório. Ele é um documento que pode ser baixado gratuitamente no nosso repositório e faz menção a todas as dimensões éticas que dizem respeito à postura de um pós-graduando e de um pesquisador dentro da nossa casa. A gente pretende fazer no começo de 2022 um evento específico para que isso seja publicizado, mas ele já está disponível. Então, questões que já foram passadas pelos meus colegas, elas aparecem aqui e de certa maneira, convergem para um determinado tipo de postura que a instituição já pretendia institucionalizar. Eu faço menção aqui, então, à portaria 3761, que regrou a criação do ECDC, né, como nós chamamos, Escritório de Comunicação e Divulgação Científica, e essa é a foto da nossa dirigente, a professora Joana Rodrigues, que é docente na EFELESH. A gente tem um e-mail sendo criado, que é ecdc.propgpq@unifesp.br, e esse escritório tem uma tarefa de ser uma espécie de
ponto de convergência entre as dinâmicas de todos os programas e pesquisadores da nossa instituição e o Departamento de Comunicação Institucional, onde a Pró-Reitoria tem um assento e cabe a mim, então, representar dentro da CETA e da CTCom. Esse escritório pretende criar tutoriais, cartilhas, divulgações e também fomentar a organização de eventos a partir do ano que vem. A gente tem uma estrutura muito enxuta na Pró-Reitoria, vocês perceberam que os servidores se replicam em muitas frentes. A gente está tentando viabilizar isso de uma maneira que possa significar uma melhoria da nossa comunicação. Muita coisa que a gente faz ainda não chega até vocês, e, ao mesmo tempo, o que vocês produzem nós também não conseguimos dar a devolutiva necessária, porque a comunicação é algo falho, né? Nós crescemos demais, estamos num processo de mudança de paradigma e nós precisamos disso. Então, a Joana, eu deixo o meu agradecimento, ela vai estar com a gente à tarde também. O Escritório de Ações Afirmativas foi criado por essa portaria, a 4020, em resposta à obrigatoriedade que nós colocamos a partir do mês de agosto, de que todos os programas de pós-graduação da nossa instituição instituam, e isso começou a vigorar agora, dia 1º de dezembro, política de ações afirmativas, né? Então, nós temos uma resolução específica. Esse escritório foi formado por 3 colegas que trabalham em 3 linhas de ações. A professora Fabiana Schloimer, que é da PROEC, a Pró-Reitora Adjunta, é a responsável pela linha dos estudos das relações étnico-raciais. A professora Marisa Sakalowski, que saiu EFELESH, mas é EPM, está invertido com a professora Isilda. A professora Marisa é a responsável pelas dimensões ligadas à acessibilidade e inclusão. E a professora Isilda Johansson, que é do Departamento de Filosofia, trabalha com as dimensões de gênero. Nós temos aí várias frentes já acontecendo, como a criação de um GT no gabinete do reitor de maternidade e paternidade dentro da nossa instituição, sobretudo uma discussão sobre maternidade e todas as ações que são necessárias para isso. E nós temos uma Câmara Técnica também, que é a CETAI, Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão, que nós temos assento, e a Marisa é a nossa representante lá. O escritório tem um e-mail também, eaf.propgpq@unifesp.br. Nesse escritório há um núcleo de representações que é transversal e de várias das nossas unidades universitárias. Essa portaria já regra quem são os nossos representantes, eu coloquei os nomes aqui. É um núcleo que tem por volta de 18 pessoas, que vai agora se reunir e vai ter um calendário de eventos e reuniões a partir do próximo ano para que nós consigamos fazer com que a política de ações afirmativas seja plural e efetivada dentro dos nossos programas. À tarde a gente pode falar um pouco mais sobre isso, inclusive porque nós fizemos um evento agora, dia 4 de novembro, que está gravado no mesmo canal de YouTube que vocês estão assistindo, vocês podem ter acesso. Nós temos algumas atividades futuras já planejadas. A primeira delas é, então, dar a devolutiva para vocês agora, no dia 16 de dezembro, no CPGPQ, que é o nosso resultado do censo dos pós-graduandos, né? Chamamos de censo da pós-graduação, mas ele foi específico para os pós-graduandos e graduandas. Isso eu vou fazer uma compilação dos principais resultados daqui a alguns minutos, eu vou mostrar para vocês, mas ele vai ser apresentado como resultado, inclusive, do GT de Ações Afirmativas, que é ainda conduzido pela Andréa Slemian, com participação de uma sequência de colegas que redundaram, primeiramente, nessa portaria de ações afirmativas e agora nesse censo. Nós temos também já desenhado e em processo de construção dentro do portal de egressos da nossa universidade, que já foi inaugurado em 2020 por uma ação do Observatório do Ensino Superior da EFELESH, na figura da professora Magali Silvestre, das professoras Joana Rodrigues Aquicitari e também da professora Angélica Minhoto. Nós fizemos, ao longo de todo o semestre, um desenho de execução de um censo para aqueles que já passaram pela nossa universidade na pós-graduação desde 71, quando inicia-se, então, a pós-graduação na nossa instituição, e agora, 2021. A ideia é que esse portal seja de uso permanente, dentro dele nós tenhamos, inclusive, a chance de fornecer um e-mail institucional específico, não é um @unifesp simples, mas é um específico para os nossos antigos pós-graduandos, já agora pós-graduados, e esse portal também se constitua numa espécie de acesso a cada estudante que, assim que completar a sua pós-graduação, seja em mestrado ou doutorado, possa preencher um formulário que, em tempo real, nos dê a capacidade de subsidiar os nossos programas no preenchimento, inclusive, das dimensões requisitadas do Sucupira. Então, esse portal ele vai servir para fazer censos periódicos, mas também para fornecer tabelas de autoavaliação
para os nossos egressos e isso ser revertido anualmente para os nossos programas. Isso está em processo de instalação. Possivelmente no mês de março a gente faça um evento de lançamento. Ele está agora, já foi entregue para a STI, que está desenhando a inserção dessas dimensões ali. Além disso, nós fizemos já, ao longo desse semestre, a criação deste canal, por onde vocês nos assistem, em conjunto com o professor Elbert Macau. Nós desenhamos também, em conjunto com o professor Elbert, o professor Ronaldo, a Natasha e vários colegas, entre eles também o Wellington e a própria Ângela, um censo dos pesquisadores, que vocês vão receber ainda nesse primeira entrada de dezembro, possivelmente a partir da semana que vem, este link, como o Elbert já colocou, e ele vai ficar durante um tempo disponível para que vocês preencham. Assim, nós entraremos em 2022 com a capacidade de fazer uma avaliação de quantos grupos nós temos, quantos estão num limbo porque não foram mais atualizados, quantos grupos de estudo viraram grupos de pesquisa, quais são os nossos ORCIDs, né, os nossos ORCIDs, quais são os nossos outros links de possibilidades, se nossos grupos têm ou não sites, se nós precisamos prover, quais são as dificuldades mais recorrentes, isso tudo está desenhado e vai ser também entregue nas próximas semanas para que vocês possam apreciar e responder. Nós temos acompanhado na coordenadoria também o IEAC. A ideia é que o ano que vem nós consigamos fazer um fórum de temas convergentes, isso é um compromisso instalado pelo reitor à nossa pró-reitoria, e tem sido um desenho pensado junto com o IEAC. Nós também fizemos agora participação na construção do regimento do portal de periódicos, junto com a CRBU, que é a coordenadoria da rede de bibliotecas da Unifesp, e isto acabou de ser discutido com a equipe de todas as nossas revistas. Nós temos um portal de periódico, ele precisava de uma regra, e essa regra foi feita e está em processo de implementação, vai ser remetida ao CPGPQ para apreciação. Nós também temos assento na Câmara Técnica de Comunicação, exatamente para fazer com que o ECDC consiga ser esse portal de análise, fomento e envio de material para o DCI. Isso já era uma requisição antiga do professor Walter, está em processo de implementação, e nós assumimos ontem, especificamente, na última reunião do nosso CTCom. Nós temos também a ideia, junto com a PRAE, de, aproveitando o perfil que se chama Portal do Ingressante, que hoje é compartilhado entre Prograde e, sobretudo, com a PRAE, a possibilidade de colocar ali também uma aba de acesso e boas-vindas aos pós-graduandos e pós-graduandas. Essa ideia é que nós consigamos criar uma espécie de tutorial para tudo aquilo que é direito do aluno de pós-graduação, mas também dos seus deveres. Então, ali seria feita uma espécie de entrada indicando como se requisita o e-mail institucional, como se usam as ferramentas que estão sendo colocadas, quais são as possibilidades de acesso convênio ou outras explorações que os nossos pós-graduandos têm. Nós não temos isso. Algumas iniciativas isoladas têm sido feitas na nossa instituição, sobretudo o Departamento de História e História da Arte, tem 2 modelos muito bem feitos sobre isso, mas nós queremos transformar naquilo que é uma dimensão institucional, de fato, numa disponibilização institucional. Essa é uma proposta para ser feita ao longo de 2022, talvez no encontro do ano que vem nós já possamos mostrar para vocês isso convergindo, mas já é um compromisso que nós assumimos com o Fabrício na praia. Temos também, como o Ronaldo já mostrou, contribuído, ainda que numa dimensão menor, com a instalação do GT Moodle para pós-graduação. A ideia é que o Moodle passe a figurar dentro em breve como uma ferramenta também disponível, sobretudo depois desse grande avanço tecnológico e online que nós tivemos, a Forceps, nesses 2 últimos anos. A pós-graduação se beneficiou bastante com atividades online, então nós queremos regrar e também fomentar algumas situações que possam favorecer os nossos colegas professores de pós-graduação. E nós estamos pensando também, para o primeiro semestre do ano que vem, a construção, junto com as câmaras e as demais coordenadorias da nossa própria IGPQ, a constituição de um manual que ajude as coordenações e programas a entenderem tudo isso que nós passamos amanhã mostrando para vocês, e que é praticamente atordoante face à dificuldade de entendimento de uma pró-reitoria que vale por 2, né? Quando a gente tem pesquisa e pós-graduação juntas. Esse manual, ele é um projeto para 2022, a ideia é que nós consigamos também desenhá-lo de forma a criar essa organização. Isso é um compromisso meu também com a Débora Hipólite, para que nós consigamos fomentar as nossas atividades. Então, para vocês terem ideia, este é o portal de egressos, basta digitar egressos.unifesp.br, ele já serve para a graduação, e é dentro desta página que entrará o egressos pós-graduação.
Este é o portal do estudante que funciona para a graduação e onde nós vamos, possivelmente, instalar também a dimensão de recebimento, acolhimento e informações para os nossos pós-graduandos. Este é o canal do YouTube que vocês têm aí a chance de nos assistir por ele, mas onde todas as nossas programações, webinários, eventos, fóruns estão depositados. Isso tem uma curadoria muito precisa e muito boa da Sara Comes, que é nossa servidora, e eu quero agradecer aqui de público a Sara, e mais uma vez a todo o suporte que a STI, o DCI e também a nossa pró-reitoria deu para que isso pudesse ser criado. E, por fim, eu deixo aqui o portal de periódicos, eu não sei se todos já acessaram, ele é um portal importante, várias das nossas revistas são revistas com extratos elevados, e agora começa a ser também gerido por um regramento que vai ser compartilhado de uma maneira muito bem desenhada entre a CRBU, a própria GPQ e as próprias revistas, então eu convido vocês também a conhecerem, isso faz parte da nossa estratégia de divulgação científica. De maneira geral, eu quero mostrar agora, então, para vocês a outra apresentação que eu disponibilizei, que é o resultado do censo da pós-graduação. Eu vou repetir, não é o censo com todos os resultados, isso demandará um tempo maior de apresentação, ele será feito no dia 16 do nosso próximo CPGPQ, mas eu quero mostrar algumas coisas que são importantes. Então, resumidamente, para que a gente possa entender o que é que o censo nos legou. Primeira grande informação foi que nós descobrimos que dos 5.162 pertencentes à pós-graduação, porque não são só alunos, porque os pós-doutorandos também estavam desafiados a fazer o preenchimento desse censo, né, de censo do pós-graduando, da pós-graduanda, que nós chamamos então de censo da pós-graduação quando encaminhado. Nós temos uma população eminentemente urbana, praticamente morando em prédios de apartamento. A imensa maioria tem acesso a equipamentos eletrônicos, mais de um, então, às vezes, vocês vão perceber que nós temos celulares, desktops e computadores ou tablets fazendo parte da realidade dos pós-graduantes em todos os campi. Vocês também perceberão algo preocupante, que é que a imensa maioria dos nossos estudantes de todos os nossos campi foram atingidas por problemas sérios de saúde, sobretudo saúde mental, durante este ano de 2020 e 2021. A grande maioria dos nossos estudantes não foi contaminada por Covid, mas uma parcela sensível teve familiares que foram mortos pelo vírus SARS-CoV-2. Também há uma expressiva detecção de que houve redução de ganhos e renda dentro das famílias ou das próprias estruturas domiciliares dos nossos pós-graduandos. Isso vem a agravar uma situação que é a da não a disponibilização de bolsas, né, pela política que tem sido feita pelo governo federal, que coloca talvez diretamente a explicação por que os nossos pós-graduandos estão enfrentando problemas de saúde mental sérios. Isso também coloca uma outra situação, que foi detectada pelo nosso censo, que o Núcleo de Apoio ao Estudante, o NAE, que atende também a pós-graduação, é desconhecido da imensa maioria dos pós-graduandos, o que nos leva, então, a pensar essas ações que eu acabei de mostrar, como, por exemplo, criar um portal para que os estudantes da pós-graduação tenham acesso aos seus direitos também, enquanto membros da nossa comunidade. Então, sem mais delongas, nós temos aqui uma sequência de tabelas, foi preparada muito eficientemente pela Ângela, que é estatística e é, como eu já disse, além de servidora da própria GPQ, também professora dos nossos programas. O objetivo desse censo era conhecer o perfil dos nossos pós-graduandos. A ideia era tentar fomentar com as outras pró-reitorias as atividades que pudessem redundar em uma melhoria das políticas de inclusão, diversidade e permanência. A própria GPQ fez esse esforço, né? Eu estava entrando na pró-reitoria, eu colaborei na montagem disso com a Andréia, foi o trabalho de transição entre as nossas gestões. Foi gestado, então, pela PRAE, pela própria GPQ, mas também claramente com a contribuição da APG e desse GT de ações afirmativas que nós citamos há pouco. Essa pesquisa ela tinha múltiplas dimensões, ela era estimada para ser respondida por volta de 18 minutos, e ela tocava em assuntos muito semelhantes aos que já eram perguntados na graduação pela PRAE, que faz um trabalho de investigação semelhante. Esse formulário ficou aberto entre 20 de agosto e 30 de setembro, e nós tivemos praticamente metade do público-alvo respondendo, porque grande parte do nosso alunado de pós-graduação não tem acesso ao e-mail institucional, então ele não tinha acesso ao sistema de notas, ao CIU 2.0, ou a pasta roxa, como nós também temos chamado. Isso inviabilizou, inclusive,
com que nós tivéssemos um impacto maior nessas respostas, mas é um universo válido e bem considerado. Então, o primeiro grande esforço para o começo do ano que vem é fazer com que todos os pós-graduandos tenham acesso à conta institucional de e-mail para que consigam ter acesso a todas as políticas que nós estamos desenvolvendo aqui. Isso também faz parte aí de um trabalho conjunto com o Ronaldo. Nós tivemos, então, 2.346 pessoas respondendo, isso dá 45% do total do nosso universo. O nosso universo era, naquele momento de lançamento em agosto, somando os pós-doutorandos, 5.162 pessoas, por isso que é um número praticamente 700, 800 pessoas a mais do que a Débora mostrou, né, que diz respeito só aos matriculados. O campus que mais teve respostas, obviamente, foi o Campus São Paulo, por conta de uma dimensão de ser o maior campus em número de matrículas. Essa é uma informação relevante. Nós tivemos uma participação expressiva em alguns outros lugares, como no campus Osasco, com mais de 50%. Diadema foi o campus que menos respondeu, e os demais ficaram praticamente na faixa dos 45%, 48%. Para vocês terem uma ideia, essa distribuição, então, constitui esse gráfico. Eu não vou mostrar, isso pode ser falado depois em outro momento. As questões, para além das que eu apontei no começo da minha fala, também identificam que a nossa pós-graduação ela é majoritariamente feminina. Nós temos 61,3% dos matriculados do sexo feminino, então nós temos que começar a falar das pós-graduandas, porque elas são maioria, mas isso é uma variação, né, muito clássica, inclusive, onde nós temos, por exemplo, economia e tecnologias, há um predomínio historicamente debatido do sexo masculino. A média de idade da nossa pós-graduação ela é de 35 anos, mas ela tem recém-egressos, né, da graduação ingressando na pós de 21 anos, mas nós temos alunos de 73 anos ainda fazendo pós-graduação, o que foi uma grata surpresa para nós e um desafio também de comunicação, na medida em que nós temos que falar de uma maneira que seja agregadora. A imensa maioria da nossa pós-graduação é de nacionalidade brasileira. Isso nos coloca uma questão que foi muito trabalhada aqui pelo Camilo, de que como nós precisamos nos internacionalizar, inclusive, para atrair alunos de fora, nós precisamos focar nisso. A imensa maioria também é de brancos, só que é uma população de mulheres brancas, na imensa maioria. Apenas 7,4% são de negros, e nós temos apenas 8 alunos indígenas na instituição toda, nos quase 70 programas que nós mantemos. 96% da nossa população se identifica como cisgênero, ou seja, o que nós chamaríamos de, além disso, heterossexuais, autodeclarados. 68% não têm filhos, 47% são solteiros, 95% do nosso alunado não declarou possuir nenhuma deficiência. Nós temos uma imensa maioria de mestrandos, 40% fazem doutorado e 3% de pós-doutoramento. E é interessante perceber que nós temos uma taxa de fidelização, de formação, de 20,7%, porque já tinham feito a graduação conosco aqui na própria Unifesp. São dados importantes para nós planejarmos, tanto na escala da pró-reitoria, da reitoria, mas também dos programas, por isso vai também ser objeto de informação detidas nas câmaras de cada um dos campi ao longo do ano que vem. Nós pretendemos fazer esse tipo de esforço. Há muita diferença entre os campi, isso nos leva a falar para vocês claramente que há um predomínio na nossa instituição de alunos egressos do ensino médio de escolas públicas. Isto era algo que nós não tínhamos a grande certeza. Então, essa linha que está em vermelho é exatamente a linha que mostra o predomínio em todos os nossos campi, praticamente, de formação no ensino médio público. Guarulhos, disparadamente, é o campus que tem na pós-graduação o maior número de alunos egressos da escola pública, 65,8%. Sobre etnia, a gente viu lá atrás. Por campus, 70% da Baixada Santista é branca, Diadema tem 67%, Guarulhos 63%, Osasco também 63,6%, São José 73% e São Paulo na mesma proporção. Indígenas, como nós falamos, nós temos só 8%, isso corresponde a 0,3%. Pardos e pretos correspondem, então, a mais ou menos 24%, ainda é baixo, a gente precisa conseguir fazer com que alguns campi tenham um aumento significativo disso, como São José dos Campos, São Paulo e Osasco, que são instituições que possuem
cursos que são majoritariamente e classicamente na literatura voltados para uma população branca e masculina. Então, pela etnia, a gente consegue perceber isso, né? As barras azuis são de pessoas autodeclaradas brancas. Sob deficiência, a população que declarou não possuir, ela é distribuída praticamente na caixa dos 90%. O campus, então, que demonstrou possuir uma população com necessidades especiais para usufruto das nossas instalações é igual na Baixada e em Diadema. Guarulhos tem 3,1%. São José e São Paulo tem ainda uma população autodeclarada com necessidades especiais para o uso do espaço maior do que Guarulhos, que foi uma surpresa para nós também, face a todo o debate que é feito naquele campus, inclusive. Essa tabela foi praticamente a que eu mostrei lá atrás, eu não vou me alongar nela, quero mostrar uma outra que é mais interessante. A gente perguntou também dos benefícios, né, de ter cursado uma universidade pública na graduação, se ele fez algum tipo de usufruto de política de permanência, auxílio, benefício, moradia, e essas respostas são interessantíssimas, porque a maioria diz que não usou nenhum tipo dos benefícios que são disponíveis aos alunos. Então, 80% na Baixada, 82% em Diadema, 75% em Guarulhos, 68% em Osasco, 78% em São José, 86% em São Paulo, e isso nos leva a uma percepção que talvez não é porque não houve necessidade, porque há desconhecimento também dessa própria política, embora a PRAE faça uma pesquisa e uma atividade fundamental. Mas como nós estamos perguntando para uma população de 80% que não é egressa da Unifesp, nós temos um desafio que é fazer o pós-graduando da Unifesp e perceber que ele tem direito a muito das políticas estudantis também. Ele vem numa inércia de não ter tido na sua formação em outra instituição, não usufruir também da mesma benefício que nós temos a ofertar aqui. Se veio de universidade privada, nós temos aqui um conhecimento interessante, se ele já havia feito, inclusive em fundações municipais, o curso lá. A nossa população respondeu que havia um certo predomínio, sim, de instituições privadas nos dando alunado, mas dentre essas ainda continua majoritariamente informando que não houve benefício, então foram pessoas que arcaram com os custos praticamente integralmente da sua formação em todos os campi. Durante a graduação, os nossos alunos de pós responderam que poucos tiveram a chance de fazer iniciação científica. Nós temos aí um índice super baixo de 7,8 na Baixada Santista, no campus São Paulo de 14,7, que é o maior. Extensão, a Baixada tem um universo que é o mais notável, de 11% de alunos tendo feito isso. Monitoria, inegavelmente, isso acontece com grande força no campus Osasco, mas numericamente são só apenas 6%. A imensa maioria declarou que não teve acesso a nada, nem a PET, nem a PIBIC, nem a PIBID, então isso também é uma chance de nos mostrar que o nosso aluno de pós-graduação chega na pós-graduação sem ter tido experiência de pesquisa ou atividades de comunicação e difusão científica, o que nos coloca um desafio também de comunicação e formação, o que pode nos levar a pensar, inclusive, nos nossos APCNs, uma formação um pouco mais fomentadora da vivência plena do que é a produção científica. Bolsas, a gente percebe, então, que claramente há um decréscimo enorme. A nossa cobertura de bolsas tem sido muito pequena, os índices são assustadores, porque nos colocam aí como em contradição e em comparação com uma década, como nós perdemos a possibilidade de fomento. Isso vai nos possibilitar cruzar com o portal de egresso, inclusive, se houve tentativa de evasão, porque nós perguntamos isso no portal do egresso, se houve a tentativa de sair, por que não saiu, para que a gente possa fazer um pouco essa nossa comparação. Ingresso por cotas, a gente percebe que a nossa política começa a vigorar dia 1º de dezembro, ela já era praticada em alguns PPGs, há um índice muito pequeno, né? A grande maioria não ingressou por cotas, 96%. Motivos para fazer a pós-graduação conosco é bem curioso, ele é um tanto quanto pulverizado. A imensa maioria coloca que é a excelência da instituição, o nome Unifesp, já consolidando isso. No Campo São Paulo, 51%. No total, nós temos 50,6%. Conhecimento do corpo docente nos frustrou um pouco, porque não foi o professor X ou Y que atraiu,
com exceção de Guarulhos, que chegou a 11%, nem na Escola Paulista de Medicina a gente conseguiu ter essa articulação entre pessoa que nos forma e a vontade de continuar fazendo a graduação ali. O conhecimento prévio do orientador, quando especificamente perguntado nessa dimensão, aumenta um pouco. Então, quando é o laboratório do professor X, que é o referencial naquela área, isso tende a subir. Mas, como corpo docente, nós ainda não rompemos uma barreira, né? A instituição ela é vista de uma forma amorfa, e lembrando que 80% do nosso alunado veio de fora daqui. Poucos, né, mas numa taxa expressiva, eu acho que vale a pena perguntar isso depois especificamente para cada PPG, já tinha feito uma outra pós-graduação. Isso nos leva a pensar as razões, se nós fomentamos isso ou não. Isso é um desenho que cada programa vai poder fazer quando nós estivermos mandando essa documentação para lá. O objetivo do aluno da pós-graduação, a imensa maioria quer seguir carreira acadêmica, 61% dos que perguntaram. É um universo que nos desafia, façam tudo que estamos passando. Quem contribui para a renda, a imensa maioria de quem mantém o nosso pós-graduando é ele mesmo, que nos coloca um desafio enorme, porque nós não temos bolsas na mesma proporção, então nós temos um corpo discente na pós-graduação que precisa fazer outras atividades, o que impacta diretamente na produção do conhecimento. A renda familiar, ela está basicamente composta por o que nós chamaríamos dos setores médios da sociedade, né? A classe média ela é figurada dentro de uma grande diversidade, mas nós temos aí entre 3 salários mínimos como uma base, mas a grande maioria dos alunos está entre 5 e 10 salários mínimos. É uma proporção grande, há um predomínio também em alguns campi, como São José dos Campos e Baixada, com salários mínimos de 5 salários mínimos ou mais. A atividade remunerada como bolsista, ela também nos leva a um desafio muito grande. Se você trabalha, então como o cara se mantém, né, a pessoa se mantém como a própria responsável, esses índices são muito altos. Isso é uma questão que nos alertou, a gente vai precisar perguntar e fazer uma comparação mais detida com outras dimensões do próprio formulário, para ver se a gente não fez uma pergunta que induziu ao erro, mas ela nos alertou. E agora a gente chega aqui nas atividades da pós-graduação com relação à permanência. Para você continuar conosco sem se evadir, o que é que você precisa fazer? Conseguir uma atividade remunerada? 16% diz que sim. Diminuir o tempo da atividade de trabalho que você tem hoje? 28% diz que sim. Mas a grande maioria diz receber bolsa. 41% da nossa instituição declara de chofre que necessita de amparo para que consiga desenvolver sem pensar em evadir-se. Então, a gente tem um universo muito contraproducente à permanência, que é importante nós termos aqui em mente. A dificuldade, então, para terminar a pós-graduação também passa por outras dimensões, como, por exemplo, que chamou bastante a nossa atenção quando estávamos preparando, que é o prazo para uma pequena parcela, a procrastinação, que de certa maneira foi sendo introduzida, questões de saúde mental. Orientadores não têm sido um empecilho para essa permanência, só 1,7%, então isso é um bom viés para a gente pensar. O fechamento dos laboratórios, dos arquivos e atividades congêneras de pesquisa fora da instituição por conta da pandemia impactou um pouco, mas foi uma grata surpresa perceber que 22% ainda consideram que não havia nenhum desafio em específico, uma somatória de alguns, né? Mas essas dimensões que nós prospectamos, elas vão nos ajudar a pensar políticas específicas. Se houve mudança de município, era algo que nós queríamos saber por conta das atividades online. A imensa maioria não se mudou, então isso também foi interessante. Se há moradias precárias entre os nossos alunos, a gente teve uma parcela muito pequena respondendo isso, então foi interessante para nós pensarmos, né? A grande maioria dos nossos alunos são crianças de apartamento que agora viraram pós-graduandos e continuam morando em apartamentos. Há também aqui, para a gente indo para as questões finais, a possibilidade de perguntar acesso à internet, 8% não respondeu isso, apenas 0,1% disse que não tinha acesso a nada eletrônico e nem à internet, e uma imensa maioria, né, 78%, tem acesso a celular e computador de mesa ou notebook, então havia a possibilidade de acompanhar as atividades da pós sem grandes problemas. Sintomas de saúde, aqui a nossa pró-reitora, que é especialista em sono, vai perceber que insônia ou alteração do sono atinge 47% do nosso alunado, acarretado também por
declarações de pânico ou ansiedade descontroladas, em vários campos, está na ordem de 40%. Há um dado de 6,6% de pensamento suicida, é uma taxa elevada, a gente precisa ter cuidado com isso. O Campo São Paulo tem 65% dos declarantes dizendo que já pensaram pelo menos alguma vez em suicídio. E há também uma dimensão muito persistente no Campus Guarulhos e uma tristeza permanente, o que nos coloca um desafio muito grande, inclusive para fomentarmos atividades já imediatas no próximo ano para evitar algum tipo de perda maior. Sobre saúde mental, ainda perguntamos se já fez algum tratamento de saúde mental. A grande maioria disse que não, o que, cruzado com a tabela anterior, nos coloca uma situação de alarme muito forte. 61% daqueles que estão não dormindo, com pensamentos suicidas ou com tristeza recorrente, não tem acompanhamento nenhum psicológico, psiquiátrico. Com relação à psicologia em específico, a gente também refinou essa pergunta e nós temos aqui uma maioria dizendo que no passado fez terapia, mas que no momento não faz mais, o que também nos leva a um alarme. Eu já estou terminando. Sobre Covid-19, a grande maioria dos nossos alunos não teve Covid, mas perdeu ou teve contato com pessoas do núcleo familiar que foram acometidas por essa praga, né, que virou essa pandemia, que estamos tentando vencer, mas que ainda nos acomete de diversas formas. Se vacinados foram, nós tivemos aqui uma resposta muito boa, né? 88% dos nossos alunos durante agosto e setembro já tinham tomado pelo menos a primeira dose, então a gente tem uma cobertura vacinal muito forte já. E em decorrência também da pandemia, se houve alteração de renda. Como eu já tinha adiantado, houve, essa é uma dimensão que vale a pena nós termos aqui em mente. Houve necessidade de uso do auxílio emergencial? Em alguns lugares, sim, mas algo que me chamou bastante atenção é que há uma taxa de aproximadamente 25% em todos os campi, a IPM e a IPE com um pouquinho menos de utilização, mas mesmo assim houve também a necessidade de esse tipo de situação. Isso a gente já falou, era sobre saúde mental. A atividade esportiva, grande maioria disse que teve uma diminuição muito significativa das atividades de deslocamento e esportivas e de lazer. Consequentemente, isso também acarreta num aumento das sensações de opressão que foram requisitadas para a resposta e que a gente viu o resultado lá atrás. Nós perguntávamos se as pessoas conheciam o NAI ou o NAI, e aí a gente tem a resposta gritante de 74% desconhecendo, porque grande maioria do nosso aluno não é egresso da própria Unifesp. Então, com isso eu termino aqui. Eu peço desculpas por ter avançado no horário limite que nós tínhamos colocado, mas era importante que nós colocássemos esses dados para vocês, era um compromisso nosso, e a gente fica à disposição para poder refinar algumas questões, não apenas à tarde, mas nas atividades específicas que nós vamos começar a fazer, câmara por câmara também. Então, Débora, passo a palavra para você, para a gente finalizar. Querido, muito obrigada, Fernando. Você realmente encerrou a nossa atividade aqui desse encontro nesse momento da manhã, com uma cereja nesse bolo. Acho que esses dados são essenciais para a universidade conhecer. Eu estou bastante, feliz que a gente conseguiu ter essas informações, muitas coisas com medidas para a gente pensar como equipe, para poder trabalhar e dar um caminho, um direcionamento, pensar em planos para o futuro, em termos de atuação, né, com esses nossos alunos. Certamente a gente vai falar disso na tarde, então eu agradeço muito essa sua exposição, foi brilhante mesmo. Eu gostaria de agradecer, então, a toda a comunidade que nos acompanha até aqui, quem já precisou sair também, reforçar que a nossa plenária à tarde, ela começa às 14 horas, a gente tem aí o lembretezinho, tem o link, se alguém perdeu o link, que já está divulgado em vários lugares, na nossa página está lá, né, dentro da programação, a gente consegue clicar e acessar o link do Meet para poder fazer esse encontro na plenária da tarde. Então, queria agradecer todo mundo que participou aqui, tanto quem está nos acompanhando pelo YouTube, quanto e principalmente aos nossos palestrantes e servidores aí que estão no bastidores nos ajudando a realizar esse evento. Muito obrigada, Fernando, a gente se encontra à tarde. Queridos da comunidade, a gente também se encontra à tarde e espero que tenham um bom almoço e até já. Até às 14, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada.